Cara, as minhas melhores memórias das competições, dos campeonatos, assim, eu acho que foi quando eu tive uma situação bem desafiadora em casa, quando eu estava com dificuldade na academia, tive uns desafios pessoais quando eu tinha saído da academia do meu irmão. Que quando eu entrei na Inglaterra, eu cheguei lá na academia do meu irmão, quando eu tinha mais ou menos 19 anos, ainda faixa roxa. Quando eu já peguei a preta, no mais ou menos 2009 para 2010, eu tive a oportunidade de fazer minha própria escola. Como naquela época, muitos de nós tivemos que ter um suporte de um investidor, algo parecido, que eu tive essa oportunidade de fazer a minha primeira escola, sair da cidade de Birmingham. E meu filho nasceu naquele ano, então tinha muita coisa acontecendo pessoalmente e infelizmente a nossa parceria não foi uma parceria muito justa, então eu fui um pouco passado para trás e me colocou na situação que eu tive que voltar toda a minha energia, que era naquilo que eu sabia fazer, que era competir. Naquele entanto eu tinha que mudar de cidade, eu descobri de começar um novo projeto sozinho. 2 anos de trabalho tinha acabado e eu não pude ficar na mesma cidade, então foi uma situação que eu estava ali com muita fome, com muita dedicação, com muita vontade de vencer. Coloquei muita energia nos meus treinos, que naquela época os treinos não eram tão centralizados na onde eu estava, então tive que me dedicar muito com meus alunos, com as pessoas que tinham ao meu redor. Mas foi uma coisa que me deu muita vontade. Então quando eu fui lutar lá no Campeonato Europeu 2012 e também no Campeonato sem kimono, o Mundial 2011, onde eu me consagrei campeão, finalizei todas as minhas lutas com o Stimalog, que eu comecei a desenvolver esse projeto. Logo em seguida, 3 meses depois, veio o Europeu em 2012, eu fui campeão finalizando todas as lutas. E aquilo ali foi uma época, uns títulos que realmente vieram a me dar muita confiança para continuar no meu projeto de jiu-jitsu, continuar no projeto da minha escola. Até então eu não via uma outra forma de viver jiu-jitsu a não ser tendo grandes resultados nas competições, então foi algo que me deu muita confiança. E até então as escolas de jiu-jitsu ainda estavam no início, o desenvolvimento da organização, então, mas ali foi o primeiro passo. Esses resultados serviram de muita confiança, muita motivação para continuar o projeto nos anos seguintes e tive muitas oportunidades de ganhar títulos e lutar boas lutas, mas esses 2 títulos foi o que iniciou essa onda de motivação e desenvolvimento na minha carreira. Nesse início, quando eu estava desenvolvendo a minha escola ainda não funcionava como uma escola de jiu-jitsu de verdade, então aquele início era muito difícil para mim porque eu não tinha condições financeiras. Eu tive que ter muita ajuda do meu irmão, de parceiros de treino, para às vezes viajar, poder ir para outras regiões treinar. E quem dera ter um patrocínio que poderia realmente fazer a diferença, né? Até então, os patrocínios do jiu-jitsu até hoje em dia é muito difícil você ter realmente uma renda que realmente faça a diferença. Então eu meio que desacreditei um pouco a parte do patrocínio e comecei a desenvolver o meu projeto da minha escola. E um pouco mais independente desse lado, eu comecei a ver que tive um resultado muito maior na minha escola. Porque eu comecei a ficar, ao invés de esperando a ajuda de alguém vinha a mim me oferecer algo, eu comecei a construir a minha própria história. Algo completamente independente de uma pessoa vir lá e me dar uma força. E da mesma forma, quando eu tive um investidor naquela época, eu aprendi logo depois que talvez com minhas próprias forças eu poderia construir o meu legado na minha escola, dentro da minha organização. Então, quando eu comecei a desenvolver a minha escola organizadamente, eu vi que começou a dar um resultado que eu até então não esperava e nem acreditava que talvez poderia ter naquele momento, que ainda estava tudo muito no começo e quando a minha escola, eu comecei a seguir realmente o padrão, a metodologia que ainda naquela época era confuso,
mas eu tive a oportunidade de aprender, visitar as escolas dos Estados Unidos, ter muito contato com o professor Flávio, com o professor Márcio, com o professor Felipe Della Mônica, e me ajudou muito a entender mais o projeto da Gracie Barra quando eu voltei para a Inglaterra, com a convicção que o projeto é um projeto único, um projeto que realmente faz a diferença e que mantém a integridade do jiu-jitsu, a integridade do ser humano, em busca de um projeto maior do que todos nós. E quando eu cheguei lá com essa motivação e convicção, que eu fiz as alterações e sem duvidar, porque essa é a primeira parte. Quando você já dá aula há muito tempo sozinho, você tem aquela hesitação, você fica sempre muito confiante no que você tem que fazer, porque você fez sempre por você mesmo. E quando você tem que escutar outras pessoas, outras formas de fazer, você fica um pouco defensivo. Mas quando eu abaixei o meu escudo e comecei a realmente absorver, sem questionar, foi quando eu tive os maiores resultados dentro da minha escola. E quando eu vi o resultado do crescimento da minha escola, eu vi que, na verdade, eu não necessitava mais de estar dependendo de um patrocínio, de um apoio, que, na verdade, nunca era relevante no começo, mesmo assim, e a minha escola estava podendo me providenciar um patamar econômico e também estrutura de treino para eu poder fazer melhores performances nos campeonatos e ter a facilidade de viajar e poder competir em todo canto do mundo. Então, eu comecei a notar que, na verdade, o verdadeiro patrocinador da minha carreira foi a minha escola. Cara, o PCI teve foi uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento diário da minha escola. Porque quando eu tive a oportunidade de vir aqui nos Estados Unidos, encontrar com os professores onde já a metodologia, a visão era bem desenvolvida dentro das escolas, eu tive uma ideia de como funcionava realmente a estrutura da Gracie Barra, mas ainda faltava muito entendimento detalhado, muito também de visão, porque a gente pode ver a estrutura de uma escola, mas você não necessariamente entende de fato o porquê de tudo que está acontecendo. Então, quando eu tive todo aquele acesso visual, todas aquelas conversas com os parceiros, eu tinha uma versão. Quando eu fui lá e fiz o PCI e comecei a utilizar o PCI como uma fonte principal do desenvolvimento, das decisões que eu estava fazendo na minha escola, eu comecei a ter a minha própria experiência, a avaliação do que eu estava lendo na velocidade que eu precisava para realmente entender o porquê do projeto. Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito assim, tentando entender, porque eu não consigo ser só um soldado fazendo sem saber porquê. Eu não sei, eu tenho que entender porquê, porque na hora eu vou fazer tudo errado se não entender o porquê, eu vou fazer tudo de uma coisa, tudo confusa. Então, quando eu comecei a entender porquê, é exatamente como o jiu-jitsu. Eu sei que eu tenho que botar o peso em cima das costas do cara, porque eu sei que ali vai colocar o peso, vai ficar mais difícil ele manter a guarda. Então, a mesma coisa no PCI. Então, eu comecei a entender o porquê o GB1 tem que ser ensinado de uma certa forma, que tem que ter um currículo. Por que o aquecimento tem que ser de uma certa forma? Por que quando a gente está na linha, tem que puxar a linha para vir lá trabalhar com menos graduado? Todos os detalhes da metodologia, todos os detalhes de como o funcionamento de uma escola tem que ser, na parte organizacional, na parte dos programas, a inovação, e me manter atualizado, foi que me fez uma grande diferença na escola. E outra coisa, ter a oportunidade de aprender com as lições do mestre, porque hoje temos tudo que a gente tem que crescer hoje veio de uma visão que o mestre teve anos atrás, e eu não tive o privilégio de passar tempo com o mestre todos os dias no meu desenvolvimento do jiu-jitsu. E isso me aproximou muito do mestre, automaticamente entendendo a visão geral e me inspirando a querer cada vez ser uma versão melhorada de mim mesmo, porque só assim eu ia poder realmente fazer a diferença na minha comunidade. Então, esse senso de pertencer em algo muito maior do que a mim mesmo, que foi o que mais me ajudou a fazer as minhas decisões em prol da equipe, não em prol do ego do Vitor como atleta, professor,
né? Então a gente cresce muito egocêntrico, e como bebê a gente só pensa que o mundo gira em torno de nós. E se a gente não tiver um guia, um ensinamento, pessoas que já tiveram a oportunidade de aprender e fazer algo para que a gente possa desenvolver o nosso pessoal, para que olhar para os outros, não só a si mesmo, para a gente poder evoluir. E isso foi uma coisa que eu notei muito, que eu todo tempo querendo fazer algo para a comunidade, para os nossos alunos, para as pessoas ao nosso redor, para os outros professores, com a posição que hoje eu tenho na Europa, o dever de apoiar, desenvolver as escolas naquela região, só vai acontecer com o entendimento do propósito. Então, com esse entendimento que eu tive dentro do PCI, e realmente eu tomei responsabilidade, eu não só simplesmente sigo a regra, eu sigo o projeto porque eu estou seguindo, mas porque eu tomei responsabilidade e convicção que aquilo é um propósito que eu vou ter muito orgulho de desenvolver dentro de uma organização como a Gracie Barra, que realmente vê o desenvolvimento muito maior para o mundo inteiro. Então, estar dentro desse projeto me dá orgulho, e ter o ensinamento do PCI ajuda muito a manter a visão, manter o desenvolvimento, porque quando a gente está um pouco afastado, é muito fácil esquecer, desalinhar, nem fazer as decisões de uma certa forma que talvez seja do benefício só de um lado. Então, ter esse senso comum de estar fazendo parte de uma equipe, que todas as ações de uma pessoa pode influenciar em centenas de outras. Então, a minha responsabilidade de entender isso me ajudou a ter muito mais responsabilidade nas minhas ações, nas minhas até quando eu faço alguma coisa no Instagram, no Facebook, ou algo na minha academia, como líder na minha escola, e qualquer situação na minha vida. Então eu sempre me coloco na posição de responsabilidade de desenvolver o projeto para o bem em comum de toda a equipe e de todas as pessoas que estão ao meu redor. O PCI 2019 está chegando aí, eu não vejo a hora de participar desse projeto. Então está fazendo uma grande diferença no projeto da Gracie Barra. Sem o PCI a minha escola realmente não ia ser a mesma coisa. Então vamos aí, galera, vamos se juntar, vamos participar do PCI, que realmente vai fazer uma grande diferença, e o aprendizado é enorme. Um abraço aí para todo mundo.